voltando a tratar da reconvenção, cumpre nos mencionar quando ela é cabível e quando ela não é cabível, tá? A reconvenção é cabível na fase de conhecimento do nosso procedimento comum, ou seja, quando o juiz ainda está tomando conhecimento da lide, né? Ou seja, antes da sentença, nesses processos que correm sob o procedimento comum, tá? Então, cabe nessa hipótese, como uma outra modalidade de resposta, como a gente está analisando aqui o 343, tá? Vai caber nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, ou seja, quando há lide, quando há contenda entre as partes, né? Após esses procedimentos passarem a correr sob a forma do procedimento comum, tá? Então, isso normalmente acontece com os procedimentos especiais, né? Por exemplo, a monitória, que tem até uma súmula que veio regular essa questão, uma súmula do STJ, né? A monitória tem uma primeira fase que corre sob procedimento especial, ou melhor, com regras especiais de procedimento, tá? Depois, na segunda fase, ela passa a seguir o procedimento comum, ela adota aí essas regras de procedimento comum que a gente está analisando aqui, tá? Então, na fase de procedimento especial, quando ele passa ao procedimento comum, a correr sob o modelo do procedimento comum, nestas hipóteses de resposta do réu, a reconvenção ela será cabível, tá? É isso que diz aqui a súmula 292 do STJ ao se referir às ações monitórias, mas isso acontece com outras ações de procedimento especial, né? A consignação e pagamento, as próprias ações possessórias, que tem uma primeira fase especial que envolve a concessão ou não de liminar, né, para reintegração ou para manutenção da posse. E depois, na segunda fase, ela segue o rito comum, né? Tendo lá a resposta, ou seja, defesa do réu, né? Fase de saneamento e ordinatória, fase de instrução. Então, quando o processo assume esse rito comum, volta a correr de acordo com as regras do procedimento comum, que vai caber, que vai ser possível a apresentação de reconvenção, né? A súmula 292 do STJ, ao tratar da ação monitória, diz que a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário, tá? Então, essa súmula foi editada na égide do código anterior. Agora, no CPC de 2015, não temos mais procedimento ordinário. O procedimento ordinário ele é denominado de procedimento comum agora, né? Então, a leitura dessa súmula é que nas ações monitórias cabe reconvenção quando o procedimento especial se converter em procedimento comum, ou seja, passar a correr de acordo com as regras do procedimento comum. E aí, nesse caso, cabe a reconvenção, porque ela tem assento aqui nos dispositivos que regulam o procedimento comum, ok? E ainda tem aceitação, mas é a doutrina do Marcos Vinícius que aceita essa possibilidade, então essa é uma posição minoritária, né? Mas a doutrina do Marcos Vinícius reconhece a possibilidade de reconvenção nas ações rescisórias, né? Aquelas ações voltadas para rescindir a coisa julgada material. Tá? E o Marcos Vinícius diz que é possível a reconvenção desde que o pedido trazido na reconvenção tenha essa mesma natureza, né? Seja também um pedido rescisório do réu em face do autor, né? Um pedido rescisório da mesma sentença ou acordo que o réu trará as suas razões na reconvenção, ok? Falamos das hipóteses de cabimento e temos que destacar as hipóteses em que não cabe reconvenção, tá? A reconvenção ela não é cabível na fase de cumprimento de sentença, tá? Então nós falamos que cabia na fase de conhecimento do procedimento comum, ou seja, até a sentença, né? Ou melhor, antes do trânsito em julgado da sentença. Quando o juiz, o tribunal, eles estão tomando conhecimento da lide a respeito do direito, né? Reclamado pelo autor. Então, até o trânsito em julgado, né? Na fase de conhecimento, pode caber aí a apresentação de reconvenção.
Quando há o trânsito em julgado e já se faz o cumprimento de sentença, já não poderíamos mais falar da apresentação de reconvenção, tá? Reconvenção, contestação, cabe lá na fase de conhecimento do nosso procedimento comum. Na fase de cumprimento de sentença, o que vai caber a título de modalidade de resposta, a título de defesa, é a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então, não é a hipótese de reconvenção. Tá? Então, aqui destacamos que cumprimento de sentença já não falamos, não cabe a apresentação de reconvenção. Tá? Se o réu quiser, lá no cumprimento de sentença, quando ele é intimado a pagar, né, a quantia no prazo de 15 dias, sob pena de multa, sob pena de penhora de bens para cumprimento da execução, né, se ele quiser apresentar uma impugnação, dizendo lá que aquele cumprimento de sentença tem um excesso de execução, ele vai poder apresentar essa impugnação, mas ele não vai poder junto trazer um pedido contraposto, tá? Porque não se admite na fase de cumprimento de sentença, ok? Bem como nos processos de execução de títulos extrajudiciais, também não se admite reconvenção, não há previsão no Código quanto a essa possibilidade de apresentação de reconvenção nas ações de execução de títulos extrajudiciais, tá? Então, execução de cheques, execução de notas promissórias, de duplicatas, né, de contratos, títulos executivos extrajudiciais. Esses processos que visam cumprimento desses títulos, também não pode o executado querer apresentar uma reconvenção, querer apresentar um pedido contraposto, ok? Ainda temos que mencionar os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, né? Procedimentos especiais de jurisdição voluntária são aqueles em que não há lide, ambas as partes estão do mesmo lado, ambas as partes são autores da ação. Por exemplo, um divórcio consensual, né, em que marido e mulher, ambos são requerentes do divórcio, ambos estão do mesmo lado, não há litígio, não há contenda, né? Porém, a apresentação de reconvenção vai tornar aquele processo amigável, aquele processo de divórcio consensual, num processo litigioso. Tá? Então, começou amigável com a apresentação de ambas as partes na sua petição inicial e, de repente, no curso do processo, uma das partes resolve apresentar um pedido contraposto, né? Que é fazer lá um pedido em face de uma parte em face da outra aí, né? E aí, nesse caso, poderia ser o marido, poderia ser a mulher, né? Um em face do outro. Mas uma vez apresentado um contra-ataque desse, uma vez apresentado uma objeção, né, por meio da reconvenção no procedimento voluntário, esse procedimento que era voluntário e não havia lide, ele vai se converter num procedimento litigioso, num procedimento contencioso. Então aquele divórcio que era amigável vai passar a ser litigioso se um dos cônjuges resolve apresentar um pedido em face do réu, um pedido típico de uma reconvenção em face do réu. Né, em face do autor, desculpa, né, ali ambos são autores da ação. Então aquele divórcio que era consensual, uma vez apresentado o pedido reconvencional, ele vai se tornar litigioso, né, vai passar a ser um procedimento especial de jurisdição contenciosa, tá? Então, nos de jurisdição voluntária pode até caber, só que aí não vai ser mais consensual, não vai ser mais procedimento de jurisdição voluntária. As partes não estarão mais todas do mesmo lado, elas passam a estar uma de cada lado e aí passa novamente a ter um litígio, uma contenda, ok? Novamente não, né? A partir daí, ok? E também não cabe nos procedimentos especiais que tenham a ação de natureza dúplice, né? Como, por exemplo, nós falamos juizados especiais, está lá no 31 da Lei 9.099, as ações possessórias, está lá no 556 do CPC, na ação de exigir contas, está no 552 do CPC, na ação de consignação e pagamento, está no 545, parágrafo 2º do CPC, a possibilidade do réu trazer um pedido contraposto dentro da própria defesa, dentro da própria contestação, sem a necessidade de trazer uma reconvenção junto. Tá? Então ele vai poder denominar a peça apenas de contestação e trazer esse pedido contraposto. Né? Então, nesse caso, havendo previsão expressa na lei, como nessas hipóteses do CPC ou na Lei 9.099, na legislação esparsa, tá? O pedido contraposto ele vai vir num tópico da contestação, sem a necessidade de denominar essa peça de contestação e reconvenção.
né? Contestação cumulada com reconvenção, como a gente costuma fazer na prática, ok? Então, se a ação é dúplice, não deve o réu apresentar reconvenção, ele deve, na própria contestação, trazer o seu pedido contraposto, ok? Ainda, com relação a procedimentos especiais, eu trago aqui alguns exemplos, né, pessoal, de decisões judiciais a respeito de reconvenção, que fala da possibilidade, então, da admissão da reconvenção, né, nessas hipóteses de procedimentos especiais. São procedimentos especiais de leis esparsas. O primeiro vai tratar do Decreto 911, que permite a busca e apreensão nos casos de alienação fiduciária de bens, tá? E o segundo está fundado na ação de alimentos, na lei de alimentos, tá? Primeira decisão, que é da terceira turma do STJ, diz assim: cabe pedido revisional em reconvenção contra o autor que ajuizou busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, tá? Então veja, a financeira, né? Vamos imaginar, fez um contrato de alienação fiduciária para financiamento de um veículo aí, de um carro, tá? Esse contrato não foi cumprido, a financeira entrou com uma busca e apreensão do carro. O réu, quando foi citado da busca e apreensão, ele entrou com um pedido de revisional a título de reconvenção, ou seja, na reconvenção ele fez um contra-ataque. Né? Na reconvenção da ação, na resposta da ação de busca e apreensão, ele apresentou um contra-ataque por meio da reconvenção. E ele pediu o quê? Ele fez um pedido contraposto, que era o quê? Revisional do contrato de alienação fiduciária. Tá? Então ele disse, olha, respondeu, né, ao pedido de busca e apreensão, mas fez um pedido contraposto em face da financeira, pedindo uma revisão daquele contrato de alienação fiduciária. Então poderia estar alegando que o valor das prestações era muito alto, que os juros cobrados era exorbitante, pedindo aí também uma revisão. Então essa ação revisional de contrato de alienação fiduciária, que poderia ser uma ação autônoma, né, viria através de uma outra ação, de um outro processo em apartado, através da reconvenção, por ser uma questão conexa, ligada ao próprio contrato de alienação fiduciária, né, conexa à busca e apreensão pretendida pela financeira, o CPC autorizou o réu e ele, na própria contestação, apresenta essa reconvenção, requerendo ali uma revisão do seu contrato, ok? Segunda decisão aqui que a gente traz para ilustração, né, do que estamos falando, também do STJ, mas essa é da quarta turma, diz: cabe pedido de majoração de alimentos, ou seja, aumentar o valor dos alimentos, em reconvenção contra o autor que ajuizou a ação de exoneração de alimentos, tá? Então veja, uma questão conexa também à fixação dos alimentos, né, o pagamento dos alimentos. O autor, ele entrou com a ação querendo a exoneração dos alimentos, querendo não pagar mais a prestação alimentícia, e na reconvenção, a parte ré, né, os filhos aí, por exemplo, os filhos, né, vamos imaginar uma ação de alimentos do pai, de exoneração do pai em face do filho, né? E o filho, na reconvenção, ele não só se opõe aí à exoneração, isso seria matéria de contestação, mas ele traz um pedido contraposto, um pedido reconvencional para a majoração dos alimentos. Então ele diz, olha, não concordo com a exoneração e mais do que isso, eu quero aumentar o valor da pensão alimentícia, tá? Então veja, uma pretensão própria, ele poderia entrar com uma ação de majoração de alimentos em apartado, e essa pretensão própria, que é conexa, pode ser ventilada e já pode ser trazida na própria contestação, no bojo da contestação, através aí desse pedido reconvencional, né? Através dessa reconvenção que é apresentada dentro de um único processo, ok? Voltamos no próximo vídeo para falar um pouquinho mais.